De acordo com a neurociência, ouvir questões por voz ativa o cérebro e acelera a retenção. Assim, sua aprovação pode ser apenas uma questão de voz. Regulação, reguladoras, questões difíceis. Pergunta: independência das agências, questão nível difícil. As agências reguladoras no Brasil têm como característica a autonomia para o exercício de suas funções. Essa independência é garantida principalmente por subordinação ao Poder Executivo, mas com autonomia administrativa. B. Mandatos fixos e subordinação direta ao Poder Judiciário, sem interferência política. C. Subordinação ao Congresso Nacional, com autonomia técnica. D. Mandatos fixos e autonomia financeira, administrativa e decisória. I. Total autonomia, sem necessidade de controle externo. Resposta. Para a pergunta, a independência das agências reguladoras no Brasil é garantida principalmente por... A resposta correta é a letra D. Mandatos fixos e autonomia financeira, administrativa e decisória. Explicação. As agências reguladoras possuem autonomia técnica e financeira para evitar pressões externas. A estabilidade dos mandatos de seus dirigentes assegura decisões baseadas em critérios técnicos, sem interferência política imediata. Fonte: Lei das Agências Reguladoras. Se você está curtindo o conteúdo, deixe o like e ajude a rede a reconhecer a importância deste canal. Assim conseguimos continuar trazendo cada vez mais questões, com novos temas narradas por voz para você. Pergunta: captura regulatória, questão nível difícil. A captura regulatória ocorre quando a agência reguladora, por interesses privados, deixa de atuar em nome do interesse público. Uma das principais formas de prevenir esse fenômeno é submeter todas as decisões regulatórias ao Congresso Nacional. B. Estabelecer regras de transparência, participação social e accountability. C. Permitir que as empresas reguladas financiem as decisões normativas. D. Concentrar o poder regulatório exclusivamente no Ministério da Fazenda. I. Minimizar a participação da sociedade civil nas decisões regulatórias. Resposta. Para a pergunta, uma das principais formas de prevenir a captura regulatória, a resposta correta é a letra B. Estabelecer regras de transparência, participação social e accountability. Explicação. A prevenção à captura regulatória depende da transparência nas decisões das agências, da participação da sociedade e da criação de mecanismos de responsabilidade pública. Esses elementos garantem que as agências sigam o interesse coletivo. Fonte: Stigler George, The Theory of Economic Regulation. Pergunta: competência das agências. Questão nível difícil. Qual é a principal competência das agências reguladoras no Brasil em relação à fiscalização dos serviços públicos concedidos? A. Substituir as funções do Poder Judiciário em matérias civis. B. Controlar diretamente os preços praticados pelos prestadores de serviços. C. Criar normas legislativas vinculativas para o setor privado. D. Substituir os ministérios na formulação de políticas públicas. E. Fiscalizar e regular os serviços prestados, garantindo a qualidade e a modicidade tarifária. Resposta. Para a pergunta: qual é a principal competência das agências reguladoras no Brasil em relação à fiscalização dos serviços públicos concedidos? A resposta correta é a letra E. Fiscalizar e regular os serviços prestados, garantindo a qualidade e a modicidade tarifária. Explicação. As agências reguladoras têm como função garantir que os serviços públicos concedidos atendam às normas de qualidade e a tarifas justas, promovendo a eficiência e evitando abusos. Fonte: Lei de Concessões. Pergunta: poder normativo das agências. O poder normativo das agências reguladoras é amplamente reconhecido, mas não é absoluto. Qual é o principal limite desse poder? A. O respeito aos princípios constitucionais e à legislação vigente. B. A autonomia para legislar em qualquer área do setor regulado. C. A subordinação à orientação dos ministérios do governo. D. A necessidade de aprovação prévia do Congresso Nacional. E a interferência direta do Judiciário em todas as suas decisões. Resposta para a pergunta: qual é o principal limite ao poder normativo das agências reguladoras? A resposta correta é a letra A. O respeito aos princípios constitucionais e à legislação vigente. Explicação: embora as agências possuam poder normativo, elas devem atuar dentro dos limites da legislação e da Constituição, garantindo que suas normas não infrijam direitos ou contrariem princípios constitucionais. Fonte: Constituição Federal, artigo 37. Pergunta: responsabilidade das agências. Questão nível difícil.
Uma das formas de garantir que as agências reguladoras cumpram sua função de forma eficiente é através da fiscalização. Qual é o mecanismo de controle utilizado para garantir que essas agências atuem de acordo com os princípios legais e administrativos? A. A fiscalização exclusivamente pelo Poder Judiciário. B. Subordinação direta às decisões políticas do Executivo. C. Autocontrole interno das agências sem necessidade de fiscalização externa. D. Controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional. E controle unilateral pela Presidência da República. Resposta. Para a pergunta, qual é o mecanismo de controle utilizado para garantir que as agências atuem de acordo com os princípios legais e administrativos? A resposta correta é a letra D. Controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional. Explicação. Apesar de sua autonomia, as agências reguladoras estão sujeitas à fiscalização externa, realizada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Congresso Nacional, para garantir a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Fonte Constituição Federal, artigo 71. Pergunta. Limites de atuação das agências, questão nível difícil. Qual é a principal limitação das agências reguladoras no exercício de suas funções no Brasil, especialmente no que se refere à imposição de sanções? A. A imposição de sanções é feita de forma arbitrária, sem necessidade de fundamentação legal. B. A imposição de sanções está restrita às esferas estaduais e municipais. C. A imposição de sanções depende do cumprimento de um processo administrativo e da observância dos direitos do contraditório e da ampla defesa. D. As agências podem impor sanções apenas a empresas estatais. E. As sanções podem ser aplicadas sem a análise do impacto econômico ou social. Resposta. Para a pergunta, qual é a principal limitação das agências reguladoras no exercício de suas funções, especialmente no que se refere à imposição de sanções? A resposta correta é a letra C. A imposição de sanções depende do cumprimento de um processo administrativo e da observância dos direitos do contraditório e da ampla defesa. Explicação. As agências devem garantir que as sanções sejam aplicadas de acordo com um processo administrativo que respeite os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto na Constituição Federal. Fonte: Constituição Federal, artigo 5º. Pergunta: a autonomia financeira das agências. A autonomia financeira das agências reguladoras no Brasil permite que elas gerenciem seus próprios recursos. Qual é a principal consequência dessa autonomia? A. As agências podem fixar suas próprias tarifas e tributos para financiar suas atividades. B. As agências não precisam prestar contas sobre seus recursos ao governo federal. C. As agências podem arrecadar receitas sem a autorização legislativa. As agências são isentas de qualquer fiscalização sobre o uso de seus recursos financeiros. E. As agências possuem a capacidade de autogestão financeira dentro dos limites legais, sem depender do orçamento da União. Resposta. Para a pergunta, qual é a principal consequência da autonomia financeira das agências reguladoras? A resposta correta é a letra. As agências possuem a capacidade de autogestão financeira dentro dos limites legais, sem depender do orçamento da União. Explicação. A autonomia financeira permite que as agências gerenciem seus próprios recursos, mas sempre dentro dos limites legais, garantindo a independência operacional e a efetividade no cumprimento de suas funções. Fonte: Lei Geral de Telecomunicações. Encerramos por hoje. Reforce seus estudos e escute toda a nossa playlist. Quer sugerir algum tema para o próximo vídeo? Deixe seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal. Isso ajuda demais a valorizar nosso trabalho em trazer um conteúdo de qualidade. Até a próxima Questão de Voz.